o servo mau e preguiçoso é o melhor pra gente discorrer aqui. Que dá pra gente falar horas e horas. E ele, no final das contas, é sobre todos nós. Sim. Todos nós, em alguns momentos das nossas vidas, já fomos servos maus e preguiçosos. Todo E dia, às vezes, eu provavelmente olho pra alguma vamos coisa ser que eu não ainda. fiz. E provavelmente vamos ser ainda em algum quesito. Até porque o grau de perfeição ninguém alcança. A grande questão é, servo mau e preguiçoso. Beleza, em qual área da minha vida isso tá me afetando mais? É no meu trabalho? É no meu setor comercial? É com o meu time? Eu É com a minha preciso família. identificar isso e ver como que eu posso multiplicar. Pra deixar de ser servo mau e preguiçoso e sair das trevas. E no final das contas, você vai querer ficar nas trevas ad eterno, você já sabe o resultado. Tá no 30 aí, que você acabou de ler. Então, muito dessa questão de liderança não é só sobre multiplicar. E eu vou... Gabriel, depois você pega corte disso aí. Faz um corte Eu aqui. discordo que quem não prospera é pecador. Porque às vezes a pessoa não prospera por um momento. E ela precisa dessa motivação de trevas por um momento pra sair da Isso inércia. faz parte do processo. Pra sair da inércia. Mas eu entendo o conceito que você disse também, Rafa. Porque se ela tá nas trevas e não tá enxergando, e não tá buscando enxergar como tá aí ok. Sabe o que é, Zé? Prosperidade, cara, eu acho que não é um momento. Prosperidade é um balanço. Concordo. Tipo assim, de fato, a gente vai ter momentos bons, momentos ruins, todo mundo tem. Mas ao final da vida, né? No dia que a pessoa encerra o ciclo aqui, dá pra saber se ela foi próspera, se ela não foi próspera. É onde você fecha a conta, Se né? ela multiplicou, se ela... Você veja uma coisa. O cara que tinha 5, vamos falar, vamos trazer para a realidade financeira, mas pode ser para qualquer coisa. Tinha 5 e fez mais 5. Quantos negócios ele precisou fazer? Às vezes até muito mais do que o cara que tinha 2. Quantos Às vezes o empregos? triplo, quádruplo. E aí, quantos empregos ele gerou. abençoou? E quanta prosperidade ele movimentou? Porque às vezes o Renan comprou uma coisa por 1, eu fui lá e comprei do Renan por 2. Cheguei ali e vendi por 3. Então prosperou o Renan, prosperou eu. O cara que comprou, dependendo para que for usar, vai vender por 3, vai vender por 4. Vai usar e vai Mas é resolver um um problema. ambiente de prosperidade que eu acredito no seguinte, Zé. O natural é prosperar. Sim. É Entendo. natural. Perfeito. É como um rio que corre. Perfeito. Se você tentar interromper a vazão de um rio, você vai ter um problema enorme, cara. Gigantesco. A água vai subir, vai derrubar o que está dos lados. Porque falta de prosperidade, eu não estou falando isso só da financeira. Claro. Falta de prosperidade é antinatural. É antinatural. É que hoje eu vejo as pessoas acharem o contrário. Acharem que prosperidade é algo antinatural e falta de prosperidade é o que tem pro resto. Já ouvimos quantas vezes, né? Papo Nossa. de coach prosperidade. É. Cara, não é papo de coach. Não é. E até, Esquece isso, né? dá pra fazer um paralelo muito forte com parte de trabalho nisso daí, por exemplo, né? Porque eu acho que o pecado não seria não prosperar, mas não buscar a prosperidade, você entende? Boa. Porque não buscar a prosperidade, nesse contexto que o Rafa trouxe, eu acho isso bem interessante, que quando a gente fala não, a gente está falando da ausência de algo. Mas nesse caso é o contrário. Se o natural é prosperar, para você não estar prosperando, você está agindo contra. Então, antes de passar a palavra aqui, Renan, mas olha que coisa interessante. Pô, semana passada eu estava fazendo uma consultoria de processos, né? E a gente precisava colocar um documento no processo específico do cliente, tá? O que aconteceu? A pessoa olhou para mim e falou assim, olha, eu não vou implementar esse documento porque o cliente ele vai achar ruim, ele não vai ler, ele não vai preencher. Aí eu falei assim, cara, você já fez? Você já tentou? Você está se mobilizando para quê? Se você colocou, tipo, o teu processo já funciona. Você já tem uma etapa aqui de burocracia. Eu só estou trocando um contrato por um outro documento, por exemplo. Sei lá. O que essa pessoa ela tá fazendo ali? Talvez sem perceber. Ela tá agindo contra. Não vamos mexer nisso. Falou, cara, mas o natural é a gente mexer nisso. A gente não definiu que a gente quer um processo mais rápido. Então troca isso. Não, mas esse já funciona. Mas se funcionasse, a gente não tava falando de mexer no processo. Então, assim, Enterrou o talento. enterrou o talento ali. Tá agindo contra ativamente. Do tipo, olha, eu não quero e tal. Ó, você tá sabotando a tua própria prosperidade. Vai chegar no final do ano, qual que é o balanço da prosperidade? Ah, a gente alcançou aquele objetivo, aquela meta? Não. Eu diria que até assim, quando a gente olha para... Eu concordo com o Rafa num ponto que eu realmente acho que é antinatural não prosperar, porque aqui a gente está falando que a prosperidade tem uma medida. Na verdade, assim, a prosperidade no âmbito geral, a única prosperidade que realmente tem uma medida que a gente facilmente consegue olhar é o bem capital. Que aí eu vejo que prosperar financeiramente é muito positivo, sempre vai ser positivo, mas não é o que define se você é uma pessoa próspera ou não. Sim. É porque no mundo que a gente vive e a análise feita bíblica, prosperidade tem uma âncora monetária. Mas vamos lá, o que eu vejo hoje também que acontece,
só para pontuar, é que as pessoas encaram que como a prosperidade monetária ser algo demonizado. E não, a gente tá falando que é uma vertente de prosperidade, e na verdade Que é normal. que é normal, Uhum. que é natural você buscar isso, não faz sentido você não buscar isso, porque o que você consegue prosperar de riqueza, como o próprio Rafael falou, o que você gerou também de riqueza para os Uhum. outros? Então, a questão é que se você acumulou sua prosperidade monetária alcunhando dificuldade para a vida das pessoas, talvez na hora que passa a régua da sua vida, você não é próspero no final Renan, das contas. você foi cirurgia de Sim, catarata agora. Você Então, foi cirúrgico. é, Por quê, velho? É o laserzinho ali cravado. A questão é, a inação, que a gente falou que é um convite à ação, a parábola dos talentos. exato. A inação é a morte lenta dos talentos. Isso. E aí o que o Rafa falou, total sentido. Não faz sentido você não buscar. Não, ainda mais na não questão do prosperar balanço, né? é antinatural. Por exemplo, se eu penso assim, eu tenho uma habilidade. E aí eu escondo essa habilidade, ativamente enterro ela. Eu não quero multiplicá-la. Eu não quero que outras pessoas colham disso. Eu não quero ensinar pessoas. Eu não quero que isso multiplique. Isso é um convite às trevas. É uma Uhum. inação. Porque independente do final, se você com esse talento, você triunfou no monetário, você triunfou, você conseguiu viver mais de 100 anos, que é uma prosperidade temporal de vida, de saúde. Então, a pessoa foi saudável, ela é próspera em saúde. Ela viveu por 100 anos bem, ela Exatamente. conseguiu viver por 50 rica. Isso são várias alcunhas de prosperidade. Mas no final da conta, essa parábola não é sobre o final, é sobre o caminho. Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta com o Rafa, diante disso. Vamos lá, Rafa. Não vai fazer um corte aí, não. Não, dessa Corte vez não é pra rápido. corte, não. Porque a gente fala muito na parábola dos talentos sobre multiplicar. E a gente fala muito também que o diabo é o pai da divisão. Você não concorda que antes de multiplicar a gente tem que somar? Somar-se primeiro a nós mesmos, depois somar com os outros. Porque com a soma bem feita, aí a gente consegue multiplicar, ser fator multiplicador extenuante ou ainda atingindo escala. Quando você fala somar em nós, porque, pensa, patrimônio, né? Para eu multiplicar meu patrimônio, eu preciso investir primeiro em mim. Uhum. Eu preciso investir em conhecimento, preciso saber quem eu sou, preciso saber o meu propósito. Porque as pessoas saem desesperadas para construir patrimônio, mas não constroem uma base. Se eu for falar de obra, não dá para fazer primeiro o telhado para depois fazer fundação, né? Não vai parar de pé. Então eu acredito o seguinte: somar é investir em você, é investir em conhecimento, é investir em habilidades, é investir em propósito, que é isso aqui que nós estamos fazendo. Uhum. Isso aqui não é um negócio financeiro, mas é algo que tem um Zero. propósito muito forte. Mas olha que coisa maluca. Isso aqui foi feito, a trilha é feita com um propósito, que é levar as pessoas até o caminho de Jesus. Nada impede daqui a pouco a gente faça um negócio junto. Sim. Porque nós já compartilhamos de valores parecidos, nós já temos, a gente não precisa ser igual. Mas primeiro, se eu investir em mim, se eu comprei habilidades, se eu tô melhor, se eu tô são, né, emocionalmente, pô, você também, a gente tá num propósito parecido, daqui a pouco a gente sai multiplicando. E ver a forma como cada um soma na vida Claro, do outro, né? Igual, claro. a gente não é pai ainda. A gente vê você falar sobre a alegria que foi levar sua família pra Disney, como foi viajar, ver os olhos da sua filha brilhando. Cara, isso é soma pra nós. A gente Com vê, certeza. poxa, já tinha pretensão, ainda eu ouço de um cara que já vive essa realidade. Cara, Soma. E foi. Você me fez lembrar uma coisa agora. Assim, eu preparo algumas coisas. Você não tá preparado, não, cara. A Rafaela olhar pra mim e falar assim: obrigado, pai, por estar fazendo isso aqui, por estar realizando esse sonho, cara. Isso é algo que. Você pode fazer o que você quiser profissionalmente. É. Por isso que prosperidade, na minha É cabeça, o balanço. tem a ver com família, Sim. tem a ver com filhos, tem a ver com espiritualidade. Só que eu também, cara, na minha cabeça, não consegue ter núcleos de prosperidade separados. Uhum. Porque, ok, o Renan quer ter uma família. Massa, cara, vai ter filhos. E aí não vai ter dinheiro? Vai ser mais difícil. Vai ser bem mais Como difícil. é que vai ser, cara? Assim, óbvio que tem o nível 1, nível 2, o nível Elon Musk, tem vários Mas eles são níveis. talentos. Tem gente que nasceu sem o tem talento. vários níveis. Acontece. Mas eu não vejo que a gente consiga descorrelacionar. Sim, É. Porque pensa, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, tem outra vindo aí, tenho dinheiro, mas não tenho prosperidade espiritual.
pronto, eu desarranjei todas as outras. E Uhum. vai Óbvio parecer que tudo tá vazio na tua Óbvio, vida. exato. Quantas pessoas a gente vê que atingiram grandes... Por isso que dinheiro também não é medida única de prosperidade. Exato. Esse Exato. engano sempre acontece. Fulano é muito próspero, não, pode ser muito rico. Muito próspero, não. Porque ele tem dinheiro, mas não tem paz espiritual. Ele tem dinheiro, mas tem vazio. Quantas porque ela pessoas até ricas, famosas, a gente olha que atingiram tudo que o dinheiro podia comprar e relata o seguinte: cara, tem um vazio que não cura. Uhum. E aí esse vazio, pra mim, só tem um jeito, é só Jesus.